O Brasil ainda não entendeu a magnitude dessa bomba que acabou de acontecer. Esse tem tudo e será o maior escândalo do governo Lula. Enquanto Lula importou uma primeira-dama corrupta do Peru, o STF soltou um narcotraficante búlgaro no Brasil. Será que o Vazilev agora vai fugir que nem uma vaselina? Fugir pra quê, pergunto eu, hein? Pra que fugir? Mas para que fugir se agora ele pode confortavelmente em casa montar um novo império criminoso aqui mesmo? E por que parar por aí? Se ele pode convidar os seus comparsas agora para virem para cá se juntarem à festa. A festa é aqui, é a festa da impunidade. Afinal, Lula e o STF transformaram oficialmente o Brasil em um paraíso e porto seguro para criminosos internacionais que agora estão em casa. Em pouco tempo, eles serão tratados como cidadãos de bem. E você, meu amigo brasileiro, você vai ser o criminoso dessa história. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Desembargador associa Lula ao Comando Vermelho e sofre grave consequência do CNJ. É isso mesmo. O Conselho Nacional de Justiça decidiu pelo afastamento por 60 dias do desembargador Marcelo Lima Burratem, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, após constatar a veiculação de conteúdos considerados político-partidários em redes sociais. A medida foi aprovada em plenário e tem como fundamento a suposta violação da imparcialidade exigida aos membros do Judiciário. Segundo os autos, uma das mensagens compartilhadas por Burratem em um grupo de transmissão em aplicativo de mensagens citava a visita do petista Lula ao Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. A publicação dizia, abre aspas, Lula é convidado de honra do Comando Vermelho, e seguia com a frase, Lula vai visitar favela onde a polícia foi proibida de realizar operações. Fecha aspas. A mensagem de forte notação crítica foi vista como comprometimento da neutralidade institucional do magistrado. O relator do processo disciplinar, conselheiro Alexandre Teixeira, avaliou que a postura do magistrado afetou a confiança da sociedade nas instituições democráticas, ao lançar dúvidas sobre a integridade das eleições e da justiça. Embora Teixeira tenha inicialmente sugerido o afastamento por 90 dias, acabou acolhendo o voto do conselheiro Caputo Bastos, que propôs uma punição de 60 dias. Em outra frente, o CNJ também considerou que publicações feitas por Burratem em março de 2023, através do seu perfil no LinkedIn, colocavam em xeque a credibilidade do sistema judicial e eleitoral brasileiro. Essas mensagens foram classificadas como um fator de erosão da confiança pública. Mas aí eu faço um questionamento. E se fosse ao contrário? E se esse juiz tivesse feito críticas a Jair Bolsonaro? Será que a consequência seria a mesma? E para o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Um ato político partidário escancarado. Por que Luiz Roberto Barroso não foi afastado? Cadê o CNJ? Ou seja, se for a favor de um lado pode, mas se for a favor do outro, o rigor da lei. Onde está a justiça nisso? E Moraes inesperadamente recua. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta sexta-feira 18 a conversão de pena de prisão do engenheiro Sérgio Amaral Rezende, de 54 anos, para o regime domiciliar. Rezende está entre os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. E o nosso querido Gustavo Gar mostra como o asilo da corrupta do Peru pode derrubar o governo Lula e o PT de uma vez por todas. Veja o vídeo. O Brasil ainda não entendeu a magnitude dessa bomba que acabou de acontecer. Esse tem tudo e será o maior escândalo do governo Lula. Basicamente, com essa decisão que o Lula tomou, ele confessou que participou, sim, da corrupção, do esquema da Lava Jato, de pegar dinheiro com a Odebrecht, não só no Brasil, mas internacionalmente. E eu vou explicar para você. Eu gravei um vídeo ontem sobre isso, mostrando alguns detalhes da delação do Marcelo Odebrecht, quando ele falou que o PT e o Lula mandavam dinheiro para o presidente do Peru, na forma de corrupção, né, que dinheiro roubado da Odebrecht para poder enviar para lá, para a campanha do então candidato ao Peru. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais para vocês entenderem isso aqui. Aqui nós temos a ex-primeira-dama do Peru, casada com o Mala,
né? O nome do cara o cara é Mala mesmo, né? Que participou do esquema de corrupção e foi condenado a 15 anos de prisão. Ela também foi condenada, só que ao invés de ir presa, o que ela fez? Ela foi, tá aqui, ó, ela foi para a Embaixada do Brasil, com a proteção do Lula. O Lula concedeu toda uma estrutura para tirar essa mulher da embaixada, levar para o aeroporto e no avião da Força Aérea Brasileira trazer essa mulher condenada por corrupção para o Brasil. A las 2 de la madrugada del miércoles, Nadine Heredia, la ex primera dama, sale de la Embajada de Brasil con rumbo al aeropuerto. Acompañada por personal diplomático, toman la avenida José Pardo. Tras unos 20 minutos de recorrido, llegan al grupo 8. 2:13 de la madrugada, la ex primera dama Nadine Heredia ha llegado al grupo 8 para dirigirse hacia Brasil. Precisamente, tras la lectura del adelanto del fallo, la policía judicial llegó a la vivienda de Nadine Heredia con la orden de captura, pero no la encontró. Não a encontrou porque ela havia sido protegida pelo Estado brasileiro, com o PT e o Lula, para ser trazida para o Brasil, condenada a 15 anos por corrupção. Daí, todo mundo levantou a pergunta, por que o Lula causaria esse alvoroço? O que levaria o Lula a se arriscar, aumentar ainda mais a sua rejeição? Ele já está com a rejeição recorde. Por que ele se arriscaria dessa forma? Usando o avião da Força Aérea Brasileira e usando o Estado do Brasil para resgatar uma mulher condenada por corrupção e trazê-la para o Brasil. O mesmo Estado que está pedindo a extradição de jornalistas pelo crime de opinião. Por que ele faria isso? Bom, e aí a gente começou a pesquisar, a internet começou a pesquisar e a gente achou documentos onde o Marcelo Odebrecht, durante uma das suas delações, falou que o PT e o Lula mandavam a Odebrecht enviar dinheiro do esquema de corrupção para essas pessoas. Para o marido da Nadine, o Mala, para a Nadine, para o irmão da Nadine, que também fugiu e muita gente acredita que ele esteja no Brasil. Isso foi tão absurdo que chegou a passar no Jornal Nacional ontem. Eu vou ser sincero, eu vi esse vídeo aí, eu nem pude reconhecer que era o Jornal Nacional, tem tantos anos que eu não assisto essa porcaria, mas pelo que eu vejo, mudou aí, né? Não tá o William Bonner, esse cara não sei quem é, essa mulher não sei quem é também. Eu até falei, será que é o Jornal Nacional mesmo? Sim, é o Jornal Nacional. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse hoje que o governo brasileiro concedeu asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, por questões humanitárias. Peraí, nós estamos trazendo criminosos condenados por corrupção por questões humanitárias, mas estamos pedindo a extradição de jornalistas pelo crime de opinião? É isso mesmo que virou Brasil? Nadine foi condenada a 15 anos de prisão pela justiça peruana por lavagem de dinheiro. Tá, aí eu pergunto, por que esse esforço todo para salvar a Nadine? Bom, eu vou deixar a Malu Gaspar te explicar isso aqui. Malu Gaspar, militante de esquerda. Vamos lá. A colunista de O Globo, Malu Gaspar, autora de A Organização, livro sobre a Odebrecht e a Lava Jato, lembrou que em 2011, investigações indicaram que Ollanta Humala e Nadine Heredia receberam dinheiro da Odebrecht para a campanha à presidência. Ao todo, cerca de 3 milhões de dólares. O ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. Você prestou atenção nessa parte? Então escuta de novo e você vai entender o porquê que o Lula trouxe essa mulher. O ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. O Jorge Barata, que era esse chefe da Odebrecht no local, negocia isso e começa a passar dinheiro para eles, primeiro pelo Departamento de Operações Estruturadas, via depósitos mesmo na conta dela. Mas chega uma hora em que ela diz para ele que precisa do dinheiro lá mesmo, no local, precisa do dinheiro em espécie. Malu Gaspar apurou também que o ex-diretor da Odebrecht passou a entregar dinheiro de propina a Nadine em um apartamento da campanha de Humala, na capital peruana. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro do Brasil, botava o dinheiro dentro de uma mochila e ia com um assessor até um apartamento que não era bem a casa deles, era um apartamento usado para realizar encontros de campanha num bairro de classe média, nem era identificado como
comitê de campanha, muito simples, sem muita mobília nem nada. Ele chegava lá, ela o recebia, ela esvaziava a mochila com o dinheiro e botava o dinheiro no armário. E, segundo o que eu apurei, foram algumas visitas desse tipo em que ele levava coisa de 200 mil, 300 mil dólares para entregar para ela. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que, abre aspas, não procede a informação de que o presidente Lula teria pedido ao Odebrecht para repassar dinheiro para a campanha de Humala, conforme se pode depreender dos debates estabelecidos sobre o assunto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora o Lula está usando que as decisões do Supremo Tribunal Federal mostram que ele não tinha nada a ver. Porém, as decisões de todos os outros tribunais dos outros países no qual esteve envolvida a Odebrecht com esquema de corrupção a mando do PT, todos os outros tribunais estão condenando estas pessoas por corrupção. O Brasil é o único país no qual o Supremo Tribunal Federal anulou a investigação. Não lembre, não inocentou, anulou a condenação por tecnicalidades. O local onde foi feita a denúncia não era o local apropriado. Somente o Brasil. Qual é o medo que o Lula tem agora? Agora eu vou explicar para vocês. O medo do Lula. Essa mulher tem informações que podem derrubar o governo do PT. Essa mulher é uma testemunha viva dos crimes que o Lula e o PT cometeram durante a Lava Jato, tendo o potencial de reabrir a investigação. O que o Lula quer? Calar a boca dela. Como? Oferecendo para ela asilo, casa para morar aqui, condições para se manter, se bem que ela roubou muito dinheiro, ela não vai precisar disso, mas proteção para que ela não seja presa. Basicamente, o Lula está refém. Ela deve ter falado para o Lula, Lula, ou você me protege, ou você me salva, ou eu conto para o mundo o que você fez. Lula, num ato de desespero, arrisca a sua já inexistente aprovação, envergonha o Brasil diante do mundo e traz para cá uma mulher condenada por corrupção que sabe dos crimes dele. E aí virou notícia na imprensa do Peru. Os corruptos se protegem. Os corruptos se protegem. Olha só, entre corruptos se protegem. Classifica como vergonhoso que Lula dê asilo a Nadine logo após ser condenada a 15 anos por lavagem de dinheiro. Vergonhoso. Isso é o que virou a matéria numa das principais revistas do Peru, da imprensa do Peru. Nós chegamos no fundo do poço. Agora eu posso afirmar. Nós chegamos no fundo do poço. O Brasil virou um lugar seguro para corruptos do mundo inteiro depois dessa decisão. Lembrando, o mesmo país que está pedindo a prisão e extradição de pessoas pelo crime de opinião está dando asilo diplomático para uma mulher condenada a 15 anos por corrupção simplesmente porque essa mulher sabe dos crimes do Lula. Lula está se protegendo. Não é um asilo humanitário. Lula está refém dessa mulher e vai ceder a ela tudo que ela pedir, porque ela tem informações que podem colocar Lula e muitas pessoas do PT atrás das grades. Compartilhe esse vídeo. Esse é o escândalo mais absurdo que nós temos notícia, não só do Lula, mas da política brasileira. Com Lula e o STF, o Brasil virou paraíso para os criminosos internacionais. Enquanto Lula importou uma primeira-dama corrupta do Peru, o STF soltou um narcotraficante búlgaro no Brasil. E quem sofre as consequências é você, sou eu, somos nós. Esse não tinha como não ser o assunto da minha coluna para a Gazeta do Povo nessa semana, pessoal, que ficou entre as 3 matérias mais lidas da Gazeta do Povo agora, nessa semana, nessa quinta-feira. Dá uma olhadinha aí, ó. Lula protege condenada por corrupção e STF solta narcotraficante. Olha aí a carinha da primeira-dama corrupta. Que beleza, hein? Realmente ela tem muita razão para ficar feliz. Olha aí só. O Brasil já havia se tornado um país exportador de corrupção quando, durante os anos do Petrolão, a Odebrecht e outras empreiteiras brasileiras corromperam políticos e presidentes em mais de 12 países, especialmente na América Latina. Com a anulação em série da Lava Jato, conduzida por Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli no STF, o Brasil passou a exportar também impunidade, já que Toffoli passou a anular provas usadas em processos em outros países. Nas últimas 48 horas,
o governo Lula e o STF confirmaram aos olhos do mundo o status do Brasil como paraíso e porto seguro para os corruptos, narcotraficantes e criminosos internacionais de todo tipo. Gente, é exatamente isso. Hoje, qualquer bandido, qualquer criminoso internacional sabe que o país para fugir, para viver na vida boa, sem correr nenhum risco de ser pego pelas autoridades internacionais, é o Brasil. Afinal, aqui nós temos um presidente ex-presidiário, condenado por corrupção, e um STF que se gaba de ter destruído a Lava Jato, que anulou as condenações de Lula e que garante a impunidade dos maiores corruptos do país. Quer um lugar melhor do que esse para ser bandido? Essa senhora aí da foto que eu mostrei para você já sabe. Ela é a ex-primeira-dama do Peru, é a Nadine Heredia, casada com o Ollanta Humala, ex-presidente do Peru que está preso hoje. Os dois foram condenados em primeira instância pela justiça peruana a 15 anos de cadeia por lavagem de dinheiro, porque eles receberam 3 milhões de dólares pagos pelo Odebrecht, pelo ditador venezuelano Hugo Chávez, para financiar as campanhas eleitorais do Humala. Olha, gente, há 15 anos não é por pintar uma estátua com batom, não. É por corrupção de 3 milhões de dólares. E a Nadine, ela não é nenhuma dona de casa, não. Ela era presidente do partido do marido e chefe da campanha dele, ou seja, é uma operadora política. Agora você sabe quem foi que pediu para o Odebrecht fazer essa generosa contribuição para a campanha deles? Acertou quem pensou no Lula. Lá no Peru já são 4 ex-presidentes pegos pela Lava Jato, com 3 condenados ou processados e um que se suicidou quando viu que ia para a cadeia. Bem diferente daqui no Brasil, né? Só que não, gente, olha, Lula deu ainda aquela ajudinha para a companheira e exportou a impunidade do Brasil para o Peru. Dá uma olhadinha aqui que eu registrei também no meu artigo. Eu separei aqui os trechos especiais aqui para você, ó. Após a condenação, a Nadine correu para a Embaixada Brasileira em Lima na última terça-feira, onde pediu asilo diplomático. Ela não se refugiou na Embaixada dos Estados Unidos, nem do Reino Unido, nem da França, do Japão ou da Coreia do Sul, não. Foi justamente a embaixada do país presidido por um político em situação idêntica à sua. Um presidente que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, também por ter recebido propinas da Odebrecht e de outras empreiteiras. Nadine foi ao local onde sabia que a sua impunidade estaria garantida. Aí você vai me perguntar, mas Eltan, quem foi que deu esse conselho brilhante para Nadine de pedir asilo ao Brasil? Olha, se segura aí na cadeira, ó, finge a surpresa. O advogado de Nadine é ninguém menos do que Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, mais conhecido como Clube da Impunidade. Esse grupo, fundado por Marco Aurélio, lulista declarado, atualmente aparelha o governo Lula com mais de 28 cargos de alto escalão, que vão desde o Ministério da Fazenda até os Correios e a Controladoria Geral da União. Marco Aurélio, que certamente deve estar atuando de graça, né, com certeza, pro bono para Nadine, com certeza atuando de graça, é também um amigo pessoal de Lula. Quem insinuar aqui que o Marco Aurélio está sendo pago a peso de ouro para defender a corrupta da Nadine, só pode aí estar sendo muito maldoso, né? Seria maldade também imaginar que o grupo Prerrogativa sempre buscou foi poder e foi dinheiro. Vocês aí que estão nos comentários aí falando maldades, dizendo que o Marco Aurélio está ganhando rios de dinheiro, milhões, defendendo corruptos, podem parar, viu? Eu não gosto disso, gente. Que maldade, que maldade. Com certeza ele está lá defendendo ela de graça, da bondade do coração puro dele. Parem com isso. Ele é um advogado tão bom que o amigão Lula mandou buscar a Nadine com todo o luxo que uma madame corrupta merece. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele enviou um jatinho da FAB para buscá-la no Peru e trazê-la ao Brasil. Aqui, a Nadine provavelmente vai ser recebida por Lula, Janja e outros membros do governo petista, paparicada, confortada e acolhida no reino da impunidade que o Brasil se tornou. Vai ser coberta de flores e elogios pela esquerda progressista e pelo jornalismo militante que denunciará a perseguição política dos maldosos lavajatistas peruanos. Mas você pensou que foi só a Nadine que aproveitou o paraíso dos criminosos que é o Brasil? Ah, nananina não, viu? Nananina não. No mesmo dia em que ela pedia asilo ao Brasil, o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou a soltura do búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, narcotraficante internacional que foi transferido para a prisão domiciliar em retaliação à Espanha, país que havia solicitado sua extradição depois de ser flagrado transportando mais de 52
quilos de cocaína em malas por Barcelona. Ou seja, em seu chilique supremo, Moraes tirou da cadeia um narcotraficante internacional e o mandou para casa, onde, sem qualquer vigilância estatal, ele vai poder voltar a cometer toda a sorte de crimes. E quem serão as vítimas? Quem? Nós, brasileiros. Será que o Vazilev agora vai fugir que nem uma vaselina? Fugir para quê, pergunto eu, hein? Para que fugir? Mas para que fugir se agora ele pode confortavelmente em casa montar um novo império criminoso aqui mesmo? E por que parar por aí se ele pode convidar os seus comparsas agora para virem para cá se juntarem à festa? A festa é aqui, é a festa da impunidade. Afinal, Lula e o STF transformaram oficialmente o Brasil em um paraíso e porto seguro para criminosos internacionais que agora estão em casa. Em pouco tempo, eles serão tratados como cidadãos de bem. E você, meu amigo brasileiro, você vai ser o criminoso dessa história. Olha, esses foram alguns trechinhos aí da minha coluna para a Gazeta do Povo dessa semana. Quem assina a Gazeta leu a coluna quentinha assim que ela foi publicada na quinta-feira de manhã e pode ler ela inteira. Por isso, se você gostou desse conteúdo, não quer perder nada nas próximas colunas, nas próximas quintas, quer garantir a leitura antes de todo mundo dessas e outras notícias essenciais, então aproveita a oportunidade que nesse mês eles liberaram na Gazeta uma oferta especial para quem acompanha meus vídeos. É assinatura por apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses.